Vazia. Perfeito. Tá respondido aí, pastor. Vamos lá. Outra pergunta também, outro questionamento é o seguinte. É. É, Hoje, quando eu vou orar, eu devo orar pedindo a Deus, eu devo orar pedindo algo a Deus, mas em nome de Jesus. Como que eu faço a minha oração? Eu necessito de uma cura, de uma libertação, exemplo. Eu vou fazer as minhas orações, meu clamor. Eu devo clamar a Deus em nome de Jesus, eu devo só pedir a Deus e Ele vai me responder. Como que eu faço a minha oração? Para me iniciar a minha oração. É muito importante essa pergunta, porque às vezes as pessoas elas ficam indecisas, e a Bíblia nos ensina isso, né? Jesus, ele falou que em meu nome, capítulo Marcos, deixa eu pegar aqui para mim não me Não, fica à perder, vontade, né? fica à vontade. Eu vou pegar aqui, porque aí fica fácil. Eu sei de cor, mas eu vou pegar aqui. Minha Bíblia está aqui. Esse capítulo 16, o versículo aqui diz, na palavra do Senhor Deus, e onde ele nos ensina que tudo tem que ser feito no nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus veio e nos resgatou de toda esta condenação. Nós estávamos condenados, nós estávamos culpados, e Jesus nos resgatou desta condenação, dessa culpa. Então, nós devemos orar no nome de Jesus, no caso. Expulsar um demônio tem que ser no nome de Jesus. E pedir a Deus também no nome de Jesus. Agora, eu volto ao que eu estava falando para você. A intimidade. Você viveu o amor, essa coisa bem íntima, você pode falar com Deus também. Senhor Deus, a minha situação é esta. Apresentar diante de Deus, porque ele diz, apresenta, entremos juntos, apresenta-me as tuas razões e entremos juntos em juízo. Então, se apresenta as suas razões ao Senhor, no nome do Senhor Jesus. Maravilha, né? Quando eu leio esse texto que o senhor acabou de citar agora, eu me lembro da petição inicial, né? Apresenta as suas razões, os seus fundamentos, o que você quer. Exatamente. Maravilha, né? É isso mesmo. Outra pergunta também que eu vou fazer para o senhor aqui na nossa pauta aqui, para a gente ficar mais bacana. Diz assim, Jesus, ele orava muito ou orava pouco? Jesus. A vida de Jesus, quando ele esteve aqui seus 3 anos aqui na Terra, Jesus orava muito, orava pouco, porque quando Jesus ele vai ensinar os discípulos a orar, ele faz uma oração no Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, lendo corrido, ela tem 30 segundos. Né? E alguns questionam, na verdade, Jesus orava muito, orava pouco. O que o senhor tem para falar a respeito disso? Isso é muito importante. Jesus, quando ele não estava pregando, ensinando, ele estava orando. Perfeito. Quando ele estava orando, ele estava em comunhão com o Pai. Ele não perdia tempo, não. Vou dar um exemplo. Quando Jesus ele despediu, ele falou para os discípulos pegar o barco e seguir, amar adentro. E ele ficou ali atendendo a multidão, e depois que ele atendeu toda a multidão, ele foi para o monte orar. E quando ele estava lá naquele monte orando, naquele lugar separado orando, ele pegou o barco dele e foi. E quando ele desce para ir ao encontro dos discípulos, isso aqui é importante, ele vê o barco tinha ido embora com as ondas e com o vento. E uma coisa boa de se aprender aí, ele pôs-se a andar sobre as águas. Agora, o que Jesus estava fazendo? Ele havia despedido a multidão e ele foi orar. Mas enquanto ele orava, eu vou fazer uma colocação aqui, surgiu um problema na vida dele. Enquanto ele orava, surgiu esse problema. Ele queria ir ao encontro dos discípulos. Surgiu esse problema. E qual o problema? O barco deu no pé, foi embora.
E o que ele Salomão. fez? O que ele fez? Ele pôs-se a andar. Então, quero dizer, na verdade, a oração, ela nos inspira a tomar decisões. Eu costumo dizer, quem ora sabe tomar decisões. Porque a oração, ela vai nos instruir a tomar decisões. Em alguns casos, a gente nem toma decisão. A oração já nos leva a entender o que precisamos fazer. Então, o que acontece? Jesus, ele orava muito. Enquanto ele não estava atendendo pessoas, pregando, ensinando, ele estava orando. Jesus era um homem que vivia nessa comunhão, nessa intimidade com o Senhor Deus na oração. E quem ora, Maravilha. ele não vai ficar à mercê daquilo que foi embora. Ele sempre vai ter algo novo, porque Deus se renova, aquele que está na presença dele. Então, Jesus orava. A oração e intimidade com o Pai, isso é maravilhoso. É verdade, né? Jesus foi orar, despediu do discípulo, orou, e depois ele vai ao encontro do discípulo caminhando sobre as águas, né? É passagem linda. Exatamente. Agora, o que deu ele a inspiração, a coragem para andar sobre as águas? A comunhão que ele estava com o Pai. A oração Poxa, encoraja a gente. foi bom. E não deixa a gente dependente daquilo que vai embora. Você Isso é sempre vai ter a verdade. direção de Deus. Por isso você vê muitas pessoas travadas, desesperadas com aquilo que foi embora, porque não tem essa intimidade. E intimidade com Deus adquire somente na oração. Maravilha. Só por essa palavra, para mim, já valeu a noite, né? Vamos lá. Vamos lá. A oração. Bom, praticamente já explicou isso, né? Vamos perguntar aqui de novo, né? Vamos lá. Pode A falar oração aí. a oração é importante na vida cristã? Para o crente, a oração é importante? É uma das coisas mais importantes. Quem ora não precisa tomar atitude, a própria oração nos levará à direção certa. Você Maravilha. entendeu? Entendi Eu entendo perfeitamente. assim. Entendo assim, quem ora não precisa tomar atitude, a oração nos levará à direção certa. O próprio Deus Maravilha. conduz a gente no lugar certo. Parece ser louco, parece ser uma heresia o que eu acabei de dizer, mas isso é a verdade. Você Não, é entendeu? verdade. Perfeitamente. Parece ser uma heresia. Então tem gente Concordo que com o senhor no sentido. tomou atitude agora, errou. Voltou atrás de novo. Aí toma outra, e toma na cabeça, como se diz, está sempre errando e não acerta. Então, aquele que ora, que busca, espera no Senhor, espera a resposta, ela vai vir. A oração, ela faz com que o Senhor Deus nos responda. Então, você orou, você é de oração, você deve aguardar a resposta do Senhor. Então, é isso. Aquele que ora, ele não precisa tomar atitudes. Ele já sabe a direção certa. Ele já tem a direção certa. Jesus pôde-se andar sobre as águas. Maravilha. Ele foi atrás do barquinho? Não foi, não. Foi caminhando sobre as águas, né? Nem esperou o barco voltar o outro dia, né? Não, não. Foi caminhando. Quem precisava do barco não era Jesus, era o barco que precisava de Discípulos. Jesus. Perfeitamente. Era o barco que precisava de Jesus, não era o Jesus mais que precisava do barco.
Então, hoje tem muitas pessoas, pastor, que às vezes elas estão dependendo muito de outra pessoa. Não vou dizer que a gente não depende, isso é bom, tá entendendo? A gente depende, sim. Mas porque não criou essa intimidade, porque não ora. A oração nos leva à presença do Pai. Eu costumo pregar e falar sempre nas minhas reuniões o seguinte, né? Até quando eu gravo alguns vídeos também, eu falo que o crente ele tem que fazer, eu falo crente, três coisas básicas, né? Que eu falo orar, meditar e jejuar. Se ele seguir esses bom, três hein? pilares na vida dele, jamais ele vai fracassar, naufragar na fé, porque lutas, dificuldades, barreiras vêm para todos, né? Isso aí é um fato. Agora, o que vai diferenciar a minha vida, a nossa vida cristã do outro cristão, é se eu oro, né? Se eu medito na palavra de Deus e se eu faço meu jejum também. Jejuar, pelo menos, eu falo, pelo menos uma vez por mês, né? Apesar que eu estava falando com um pastor amigo meu, que ele foi pastor lá nos Estados Unidos, ele falou que uma pesquisa foi feita que menos de 5% dos pastores não passa 5 minutos. Uma pesquisa foi feita nos Estados Unidos. 5 minutos com Deus durante o dia. Né? Às vezes é muito ruim. Às vezes a gente vê pastores, não estou aqui criando uma doutrina, mas é focado nos jogos, focado em um monte de coisa, mas menos em orar, em meditar, em se consagrar, em ter aquela intimidade, aquela comunhão com Deus, porque viver sem comunhão com Deus não dá, né? Não dá. Não tem Deixa como. eu te responder. Às vezes faz parte da segunda pergunta, parece que você me fez. Sim. Por que o povo do passado orava e a coisa acontecia e hoje não é tão nítido, não é tão presente esses acontecimentos? O que Deus diz? Se ouvides a minha voz e guardates os meus mandamentos que hoje lhe ordeno, o que Deus fala aí? Te colocarei sobre as nações. Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiseres e me ouvides, comereis o bem desta terra. Agora segura aí. Aí tem duas coisas importantes. Se quiseres e me ouvides, comereis o bem desta terra. Eu tenho que querer e eu tenho que ouvir. Perfeitamente. Está entendendo? Agora, o que vai fazer um ser humano, o que vai fazer você, o que vai fazer a mim, querer e ouvir, ou seja, permanecer sobre a palavra de Deus, a comunhão. E essa comunhão ela é adquirida por intermédio da oração. Se a gente não tem essa comunhão, não oramos, é bem provável que nós não vamos permanecer na palavra. Nós não vamos crer nela, ou às vezes vamos nos titubear. Então é a oração, essa comunhão que nos fazem acreditar na palavra de Deus. Porque você conhecer a palavra de Deus é uma coisa. Agora, acreditar para usufruir dos resultados tem que ter intimidade. E essa intimidade é oração. É a oração. Outra pergunta também aqui, que até uma confusão no meio do povo crente, dos pentecostais e neopentecostal. Eu devo repreender os demônios, ou a doença, ou a enfermidade, no sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus ou em nome de Jesus? Como que eu faço para repreender uma entidade maligna? Em nome de Jesus. O sangue de Jesus é para purificar. E o nome de Jesus é para manifestar o poder dele. É a liderança de Cristo. Né? Então, aí tem uma parte que eu gostaria de mostrar. Pode, fica à vontade. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus. Eu só vou falar dessa parte, a outra fica para outro dia. Buscai primeiro o reino de Deus. Isso aqui é o mandamento de Cristo. Agora, o que é buscar o reino de Deus? Primeiro o reino de Deus. Buscar o governo de Cristo.
Você governar com o governo de Cristo. Então, quando você tem que orar expulsão do demônio, não é no sangue, é no nome de Jesus. Então, quando você buscar governar no reino de Cristo, é deixar Cristo conduzir sua vida. Como se diz, eu jogo todas as chaves da minha vida fora e aí eu vou andar segundo a vontade do Pai, já não é mais a minha. Então, aí está o quê? O governo de Cristo sobre a minha vida. Eu estou agindo e vivendo sobre o governo de Cristo. Então, buscar primeiro o meu reino quer dizer isso. Uma das coisas, né? Quer dizer isso. Buscar governar no governo de Cristo. Isso é muito importante para os dias de hoje. As pessoas têm que aprender isso. Porque se você governa no seu governo, vai ter muitas falhas, vai ter a sua vontade imperando, seus desejos. Agora, o de Cristo, não. Essa vida em você, ela já morreu. Então, vai no nome de Jesus. De Jesus. Maravilha. Outra pergunta também é o seguinte: há oração para cada situação ou a oração é igual para tudo? Olha, eu acredito que tem a oração de ação de graça, né? Aquela oração que você vai agradecer a Deus, aquela oração também que você vai pedir, e tem aquela oração que da intercessão, você intercede, e tem a oração das batalhas, que Paulo falou em Efésios, capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, ela é espiritual, ela é contra os principados e potestades e sucessivamente. Então, são orações que você faz. Agora, é como eu estou dizendo, você parte desse relacionamento, você começa um diálogo com Deus, né? E vai aprofundando e os resultados vão surgindo, as coisas vão acontecendo. Então, você pode ver que você pode fazer oração, ação de graça, só agradecer a Deus, a oração do envolvimento e também essa oração onde você vai travar uma batalha espiritual. Então, eu acredito que você pode diferenciar as orações, mas elas estão voltadas para o mesmo Pai, para o mesmo Deus. Deixa eu ligar meu microfone aqui que eu tinha desligado ele, tá? Vamos lá. Aí não tem como você não me ouvir aí, né? E nem as pessoas. A oração feita na fé, ela pode mudar os desígnios de Deus? Cito o exemplo do rei Ezequias, que Deus mandou que ele colocasse em ordem, ia morrer, e de repente ele vira o rosto para a parede, ele ora, e Deus lhe dá aí mais 15 anos. Você acha que Deus, por exemplo, Deus fala, vou fazer tal coisa na vida do João, um caso hipoteticamente. E João começa a clamar, Deus pode mudar o plano, o projeto dele na vida de uma pessoa, devido à oração daquela pessoa? Agora nós vamos trocar uma ideia. Vamos Pode conversar ser. nessa aqui, nós dois. Qual foi o homem que na oração dele, que parece que ele pregou para Deus? Ele ainda disse assim... Pode falar. Ele ainda, só para você lembrar, ele ainda disse assim, não, se o Senhor não for, nós não iremos. O anjo tá bom, o senhor quer mandar o anjo, tudo bem, mas nós não queremos anjo, nós queremos o Senhor. Quem fez essa oração? Que eu me lembro foi Moisés. Pois é. Mudou ou não mudou? Mudou. Pois é. Então tá aí. Moisés orou uma vez, orou duas vezes, Deus queria destruir todo aquele povo, queria formar uma nação só por intermédio de Moisés, e Moisés foi orando, não foi? Foi orando, orando, e mudou. E Deus mudou. Quer dizer, esse homem que você está dizendo, o rei,
o profeta, não foi profetada, quem foi lá foi o profeta Isaías, um dos maiores Isaías que profetas perfeito. da época, um dos maiores, um homem santo, um homem com conhecimento, um homem de presença de Deus na vida dele, tinha uma intimidade. Chegou e falou: rei, arruma a tua casa porque você vai morrer. E voltou. Quando ele estava saindo no pátio, Deus fala de novo, vai lá e profetiza para ele, que ele vai viver mais 15 anos. Vai lá e diga para ele que eu ouvi a oração dele, ele vai viver mais 15 anos, acrescentei mais 15 anos. A oração do rei Ezequias mudou. Mudou, perfeitamente. Agora, com quem você tem intimidade, ela não te ouve? Eu te pergunto, com quem você tem intimidade, ela não te ouve? Aí é que tem intimidade de ouvir. Pois é, vai ouvir. Deus, ele é amor. Então, eu estou me treinando para amar Cristo, para ser um apaixonado por Cristo. Quando eu vou dormir mesmo, ali eu já orei, já meditei, eu vou dormir, eu falo: Senhor Jesus, eu te amo, eu te amo. E quando eu acordo, eu digo: eu te amo, eu te amo. Para mim, está buscando essa intimidade com Cristo e me tornar um apaixonado por Cristo. Está entendendo? Eu acredito que eu vou chegar lá. Então, com certeza, com quem você tem intimidade? Essa pessoa te ouve, não ouve? Ouve. Então, você pode mudar. Ele muda. Ele muda. Maravilha. Vamos lá. A outra pergunta aqui é: qual é o melhor lugar para se orar? Na igreja, na casa ou nos montes? Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Essa é boa. Essa é boa. Na casa, na igreja, nos montes. Essa o dedo coçou, cara. Fica à vontade. Olha, eu vou dizer que nenhum lugar desse é ruim para orar. Até lá no curral, ajuntando os estrumes, o esterco, é bom para orar. Está entendendo? Mas aqui tem uma chave boa para a gente orar. Mateus capítulo 6, versículo 6. Aqui diz o seguinte: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. O teu pai que vê em secreto te recompensará. O melhor lugar para orar é no quarto. É no quarto. Agora, não é errado você orar lá no monte, orar na beira do mar, orar em qualquer lugar. A oração sempre é boa em qualquer lugar, mas o melhor lugar é no quarto, porque o quarto é o quarto da intimidade. Você Perfeitamente. Entendeu? A Bíblia diz isso aqui: o melhor lugar é o quarto. E outra coisa, lá no quarto, tem um camarada aqui, o Felipe Rocha, não sei se você lembra dele. Me lembro. Nós viajamos juntos, pregamos juntos. É um excelente pregador, um homem de um temor admirável. E uma vez, quando ele veio para a nossa região, que era São José dos Campos, o pastor trouxe ele lá do Rio de Janeiro, levou ele para o mar, para o campo para orar, lá no monte. E sabe que o pastor, a pessoa que ora, que está na intimidade, tem hora que ele empolga, né? Isso era mais ou menos 1h30 da manhã, e ele não era muito acostumado com mato, não, essas coisas não. Aí ali, cada um pastor ajoelhou num lugar, distância de 10, 15, 20 metros um do outro, e ele está lá orando. E ele disse que naquele momento ele começou: meu Deus e meu Pai, eu preciso dessa vitória, e começou a bater a mão no chão, assim, que fazia barulho. Eu sei que vai acontecer, em nome de Jesus, tal, tal. E ali tinha um gado, umas vacas que era acostumada a comer na cocheira. Sabe que esse gado ele é muito, muito dócil. Sim. Ele disse que a vaca achou que ele estava cortando capim para ela ali, porque ele bateu na mão, e ele orando: em nome de Jesus, você vai sair, demônio. A vaca parou na frente dele e fez assim: Mô! Ele disse que quando abriu os olhos, que viu aquele negócio na frente dele, ele levou um susto, que as pernas ficaram trêmulas, né? E ele se descontrolou. Ele não era acostumado. Então,
tem essas coisas. Quando você vai orar no monte, às vezes você precisa se proteger e dentro do quarto, não, né? Não é verdade? Precisa. Desculpa aí Isso é eu estar verdade, é contando verdade. essa mironga aqui. Mas é bom para contar um fato, né, que já aconteceu. E É acontece, um na fato. verdade. Eu conheço pessoas, na Acontece. verdade, né, até mesmo, acho que toda igreja tem esse tipo de crente, né, que ele só acredita na oração se ele for orar no monte. Eu falo, ó, a Não, oração tem que ser feita em todos os lugares, né? A oração todos os ensinada por lugares. Jesus foi aquilo que o senhor até deixou claro aí, que é entrar num quarto, fechar a porta, se desligar do mundo É externo, só se intimidade. conectar com Deus, E intimidade com ali, se Deus. você tem alguma coisa, Senhor, eu sou mentiroso. Ninguém está ouvindo, é só Deus. Sou Só Deus. mentiroso, sou ladrão. E abro o jogo com Cristo. E quando sair de lá, sai limpo, sai purificado. Agora eu tenho umas perguntas de algumas pessoas que fizeram aqui. Maria Luísa, ela pergunta o seguinte: disse que todas as vezes que ela ora, sente que Deus não ouve ela. Ela pergunta assim: o que eu posso fazer para mudar isso dentro de mim? O sentimento pode ser um engano. Porque o sentimento, ele não prova que aquilo é real. O que é real é a palavra de Deus. Eu aconselho ela, mesmo que ela tenha esse sentimento, que parece que Deus não falou com ela, não ouviu ela, Não que ela ouviu ela? Ela continue sente isso? que ela continue crendo na palavra, porque ele é Deus para cumprir a palavra dele na vida daquele que está praticando. O sentimento não é verdadeiro. Sentir, isso não é de Deus, porque Deus não sente, ele é a palavra. Está entendendo? Então, Entendo. Deus, ele não sente. Então, quando eu digo, eu estou sentindo, é você que está sentindo. Não é a palavra de Deus. A palavra, ela se cumprirá. Deus, ele coloca a palavra dele acima dele. Para vocês verem como é que Deus é. Deus, ele coloca a sua palavra acima dele. Então, o que ocorre? Ele disse, eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, eu velo para cumprir com a minha palavra. Então, Deus coloca a palavra dele acima dele. Essa palavra não passa. Então, se ela está sentindo, isso é dela, isso não é de Deus. Agora, se ela tem esse sentimento, eu aconselho ela a perseverar crendo. Esses dias eu estava falando aqui que se Deus nunca responder uma oração minha e nunca falar comigo, eu ainda continuarei sendo abençoado, porque eu vou continuar crendo na palavra dele e ele é cumpridor da palavra dele. Não Isso é sei se você verdade. entendeu. Tá Entendi entendendo? perfeitamente. Então, a gente não precisa muito que Deus fale com a gente, não. É só ler a Bíblia e já está falando conosco. Tá entendendo? Então, quando ela sentir que Deus não ouviu, isso é um sentimento dela. Isso é uma mentira que está querendo brotar dentro dela. Ela tem que acreditar que Deus é cumpridor da sua palavra e continuar nessa palavra que ela vai ser muito abençoada. Muito abençoada. O Heitor Alves perguntou também o seguinte: se Deus sabe o que nós precisamos, por que devemos orar? Isso não faz bem para Deus, mas faz bem para a própria pessoa. Porque é necessário. Ele já sabe o que nós estamos pensando e o que nós vamos pedir, né? Agora, eu faço uma colocação para responder essa pergunta dele. Você Sim. tem um filho, né? Você tem um filho, digamos, eu tenho um filho, eu tenho 3. A mais velha é a Daiane, do meio é o Lucas. A última aí, a caçula, é a Luna. Então, o Lucas, eu sei o que ele quer. E ele fica olhando para mim, anda para lá, anda para cá, a gente convive. Ô filho, eu sei o que você quer, então pode pegar aí. Não. Se Deus, ele sabe o que nós queremos, ele sabe nossos pensamentos, o que nós queremos. É necessário orar, porque isso vai criar dentro da pessoa que ora, que fala, que expõe as palavras, uma vida. Isso vai criar uma vida de fé.
e acaba se esvaziando das coisas que pode nos impedir dessa aproximação de Deus. Então, é necessário que a gente fale para a gente estar ciente, consciente, e uma forma de expressar a nossa fé e também que nós cremos no Senhor Deus e o temos como Pai das nossas vidas. Glória a Deus. Vida. Amém. Ministro, Henrique Aparecido de Oliveira, ele perguntou o seguinte também. Ele disse o seguinte, que ele levava uma vida de oração, mas hoje ele não tem mais ânimo nem vontade de orar mais. E ele pergunta o que ele deve fazer para mudar isso. Ele não sente mais vontade de orar. Quando ora, não sente mais a presença de Deus. É parecido com a outra pergunta que eu te fiz, né? É normal a pessoa, às vezes, não ter vontade de orar. Eu também, tem dia que eu não tenho. Tem dia que eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Mas eu tenho que crer que eu posso superar isso. A coisa que ele tem que fazer é que ele tem que acreditar que ele pode superar. Isso vai trazer uma autoestima na vida desse homem. Está entendendo? Então, eu acho que isso acontece com todo mundo. Agora, eu tenho dia que eu não quero orar. E é nesse dia que eu vou orar, e às vezes é 2, 3 horas, e às vezes é a noite toda. Eu vou para quebrar mesmo. Está entendendo? É desse jeito. Tem dia que eu não quero ler a Bíblia. E aí é que eu vou orar. Está entendendo? Porque a minha carne, ela não pode dominar a minha vida. A minha carne, ela tem que prestar serviço para mim. Porque a Bíblia disse que Deus, o profeta domina o seu espírito. Né? Então, a minha carne, a minha mente, meu intelecto, tem que prestar contas para mim, não eu prestar conta para essas coisas. Então, é o contrário. Né? Se eu tenho uma mente, uma alma, eu tenho um corpo, essas coisas não podem me dominarem. Elas não podem ordenar que eu faça alguma coisa para elas. São elas que têm que se posicionar para me servir. Porque eu sou o profeta, você é o profeta, ele é o profeta. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que acreditar. Ele vai orar e vai dar tudo certo. Certo, amém. Bom, a gente está quase concluindo aqui já a nossa entrevista. Tem alguns comentários também aqui. Eu não sei como é que está para você, mas eu estou me sentindo bem. Para mim também é maravilhoso, né? Para mim está ótimo, né? Maravilha. Santos Sobolewski, que é minha esposa, só falou que eu tenho 3 filhos. Eu só tenho uma. Minha filha tem 1 ano e 6 meses agora, né? Quantos anos de casados? Acho que para 8, vai 7 ou 8 anos, coisa assim. A minha esposa está vendo lá, fica brava. Vocês estão mole demais, como se diz. Vocês estão mole demais. O papai e a mamãe tiveram 14. Nossa! Mas na verdade, sim, a minha filha foi um milagre. Eu não sei que o exemplo deles, não. Só 3 mesmo. Só 3. Minha filha foi um milagre. Minha esposa não podia engravidar aí. Foi resposta de oração. E Deus honrou e Deus abençoou. E vem a resposta. Não é? Vem a resposta. Você vê que a Ana, a resposta da oração dela foi um filho. Né? Com certeza. Eu me lembro que eu estava no final de ano fui na casa dos meus pais e voltando de viagem, né? Minha esposa chorando no carro, angustiada. Que para a mulher não ter um filho é muito complicado, né? Para o homem, ele até lida com uma situação melhor do que a mulher, mas para a mulher é muito complicado. E aí eu falei para ela, olha, você tem que fazer o seguinte, a Bíblia fala o que há de vir virá e não se tardará. Apenas creia, né? E durante um ano ela começou a fazer ação de graça, agradecer a Deus, né? Aí comprou lá um pacote de fralda e aí Deus nos abençoou com a Yasmin. E agora estamos querendo ter mais. Minha vontade era ter uns 6, 7, né? Mas falei, Deus só me mandou até agora nenhuma, né? Então tá abençoado, também. Então. Vai lá. Glória a Deus. Maravilha. A minha tia teve 16. Mora em São Paulo, em Atibaia. 16 filhos. Novinha. Tá novinha ela. É isso aí. Vamos lá. Parabéns para ela. Parabéns mesmo. Ela passou uma luta, problema de saúde, a gente orou, ela tá bem de saúde, graças a Deus. Quer aprender? Conversa com essa mulher. Ela tem uma faculdade, ela é bem formada. Com certeza, sem dúvidas, sem dúvidas.
Tem aqui também a Mari também é da nossa igreja, canta, faz a obra, ora. Deus abençoe a senhora, vamos ter participado, tá aqui da verdade, bênção, vamos lá. A Jennifer também vai ser consagrada aí, uma pastora da nossa igreja, uma grande mulher de Deus, ela e o marido dela. Parabéns para ela. Participando aqui, falou a verdade, concordando. Ela colocou aqui embaixo a Yasmin primogênita, tá? Ela tem uma filhinha agora, acho que vai fazer, eu me lembro, acho que 1 aninho. Desculpa aí, irmã, se eu errar a idade da sua filha, né? Uma bênção também, não podia, lutou, orou, e Deus tem honrado também. Está aqui também o Moshe, que é meu irmão, né? Que eu brinco com ele, que ele fala que ele é da concorrente agora, né? Eu brinco com ele que é da Igreja da Graça, né? Deus abençoe também ele. Nossa, que maravilha. Que bom. Tomara que assim todo mundo chega na glória um dia, né? Opa! Esse é o objetivo principal nosso, né? Estar na glória. Principal estar na glória. Pastor, eu estou finalizando já. Vou fazer algumas perguntas, eu fugindo do nosso tema. E o senhor pode responder ou declinar a resposta. Eu não respondo, né? O pastor em si, falando de pastor, como aqui a gente está gravando, vai para muitos pastores, e vários pastores assistindo a gente também. O pastor, ele pode beber uma cerveja, um vinho? O senhor acha que o pastor não pode se envolver com essas coisas? Você já está começando a querer complicar, né? Complicar a situação. Agora, não, isso é bom, essa pergunta é boa. Eu entendo assim, pastor, que um cristão, ele não deve ser dependente disso. Nem de um golinho e nem de um golão. Porque a alegria que isso proporciona na vida de um ser humano, ela é falsa. Com certeza. E o cristão, ele já tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos proporciona alegria verdadeira. Não seja um dependente de um golinho e nem de um golão. Por quê? Esse golinho que a pessoa toma, ou ela até exagera um pouco. O que acontece? O que isso ajuda a pessoa? O que isso vem a beneficiar a pessoa? Nada. Beba. Nós não somos uma represa de viver uma vida de uma água empoçada, encorada ali. Nós somos um rio de água viva. Perfeitamente. Nós não precisamos disso. Eu vejo assim. Mas se eu beber é pecado, eis a questão. Qual a intenção que você colocou isso na sua boca? Qual foi? Qual o objetivo? O que levou você a tomar esse negócio? Qual foi a intenção? Ficar meio borátil aqui, ficar meio alegre. Ou você é dependente de Cristo, tem alegria de Cristo, ou você vai ser um dependente, viver essa mentira. Eu aconselho, não beba. Bom, concordo com o senhor, tá bom? Beber jamais, né? Bom, eu sei que tem pastores que já deram entrevista para mim, eles defendem que o pastor pode beber vinho. Respeito eu respeito, a opinião deles, mas não é a minha prática, né? Nem a questão da minha fé. Eu sou tão... Eu não preciso disso e ninguém precisa disso. Eu vou até o extremo, né? Nem sagu feito com vinho eu como. Então, eu sou bem extremista, mas respeito a opinião dos pastores que comungam da ideia contrária, dizendo que pode beber aí um vinho, que pode tomar uma cerveja. Se eles bebem e permanecem na palavra, talvez não seja nem pecado, né? E aí? Mas é melhor ficar com a palavra e sob esterro dessas coisas que nos controlam, né? Eu acho que a pessoa que já gosta, que já bebe o negócio, ela tem uma certa dependência. Porque, não, eu vou beber. Mas por que eu vou beber? Eu me sinto bem. Eu me sinto bem. Então já é uma dependência. Maravilha. Seja dependente só de Cristo. Como diz o apóstolo Paulo. O senhor não abriu Bíblia.
quer melhor do que isso? Não é verdade? Sim, se quer se embriaga com o Espírito Santo, né? Como diz Paulo, né? Claro, vai embriagar com o Melhor Espírito coisa, Santo. santo, melhor coisa que tem. Exatamente. É. Pastor, vou perguntar sobre alguns pregadores do nosso Brasil aí que estão na mídia. Vamos lá. Valdomiro Santiago, qual que é a visão que o senhor tem a respeito do trabalho dele? Eu não vou falar, pastor, mas eu vou dizer. Todos nós temos que um dia comparecer diante de Deus. No Tribunal de Cristo, Nós vamos ao tribunal. E dentro de um tribunal, você que é advogado, você sabe melhor do que eu. Lá vai fazer o julgamento e também ali saem as sentenças, não é verdade? É Sim. julgado e também as pessoas falam, elas prestam contas, né? Para ver se vão ser aprovadas ou se vão ser reprovadas. Então, ele, eu, você, os demais, vamos ter que comparecer diante do juízo de Deus. E cada um vai prestar contas daquilo que se faz. Heresia é coisa de Satanás. Evangelho distorcido, eu não estou falando que ele faz isso, tá? Mas é coisa do maligno. Isso pode custar a vida eterna de um pregador no sofrimento eterno. Tem evangelhos aí que são paralelos, não são genuínos. E uma coisa boa para as pessoas não terem dúvida é ter essa convivência, essa intimidade com Deus, porque o Espírito Santo é esclarecedor daqueles que o buscam. Perfeitamente. Outra pergunta, Silas Malafaia, que é da Assembleia de Deus, acho que Vitória em Cristo, né? O trabalho dele, hoje ele é um pastor que, bom, um líder também de uma igreja, mas sempre se envolve com algumas polêmicas relacionadas à política no nosso país. O senhor vê ele como a voz dos evangélicos, o senhor vê que, na verdade... A gente pode analisar, de uma certa forma, se a gente for olhar com essa visão ótica, talvez a gente encontra falhas. Mas se a gente olhar com a visão espiritual, a gente pode pensar. A gente pode pensar que Deus deu tal coisa também para ele ou para outro que faz a mesma coisa. Agora, é necessário que a nossa vida ela tem que estar pautada de acordo com a palavra do Senhor Deus. É aquilo que eu te disse. Todos nós estaremos um dia diante de Deus prestando contas. E as nossas contas vão ser maiores do que as dos outros. Não é verdade? O pregador tem mais contas a prestar do que as ovelhas. Agora, eu vejo bastante assim, um homem ousado em algumas atitudes que ele faz. Será que a gente não está sendo covarde em algumas coisas? É boa pergunta também. Eu deixo aí. Boa pergunta, às vezes a gente bom acha, pensamento. Às vezes a boa gente reflexão. acha que tem um que está avançando muito, que está extrapolando, ou é a gente que está muito lento, ou até mesmo sendo covarde. Eu não sei se eu te respondi, mas eu não vou falar sobre ele nessa parte. Não, ótimo, o senhor tá saindo pela tacheta e tudo bem, né? Faz parte. Bom, o senhor conhece muito mais do que eu, tá bom? R.R. Soares, o senhor ficou lá na igreja dele, que é um bom tempo, né? Aham. E ele teve aí doente alguns dias atrás aí.
Ele esteve doente e graças a Deus que Deus deve ter um propósito para ele, porque 80% dos que ficam igual ele foram sepultados. Não voltam. Não voltam. 88% foram Perfeitamente, é verdade. sepultados. Agora, quem sou eu para julgar? Isso não cabe a mim, eu não estou aqui nesse mundo para ser juiz. Eu só tenho que pregar a palavra, e aqueles que creem e aceitarem Cristo como Salvador e viver a palavra, esses vão ser salvos. Aqueles que fazem a coisa do jeito deles, que Deus tenha misericórdia. Agora, ele é um homem que eu convivi, fiquei lá 18 anos. 18 anos. É um homem que tem um compromisso sério. Ele é um homem que é sério com seus compromissos. Paga seus aluguéis corretamente, paga os pastores também, tudo correto. Agora, se a administração dele não é boa, aí é outra história. É outra história. É. Porque Jesus, vamos para a palavra, né? Jesus, vamos. Vamos para a palavra. Jesus, ele diz o seguinte, em sua palavra, que se você quer ser mestre, então você vai servir. E no reino de Cristo, o maior serve o menor. Perfeito, isso mesmo. Qual seria o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que está servindo? Se você for olhar na visão ótica, é o que está à mesa, não é? Mas no reino de Cristo, o maior é o que está servindo. E às vezes falta isso em alguns ministérios. Tem líder que não pega uma xícara de café e entrega na sua mão, porque ele acha que se ele fizer isso para o seu subordinado, ele está se rebaixando. Ele está se rebaixando, ele está se diminuindo. Então tem isso nesses ministérios. Tem. Bom, são coisas, né, do ministério em si, né? Mas isso que acontece... não é um caso para a gente perder a salvação, ficar magoado com alguém, ficar triste com alguém. Não, é um orando pelo outro e que Deus tenha misericórdia de todos. De todos, sem dúvidas. E outra Ministro, coisa, tem pode liderança que não deixa o outro crescer, mantém ele naquele nível, com jugo no pescoço. Isso aí vai ficar caro, ou já está ficando caro. Fica porque eu falo assim que você tem que deixar um legado, né? Tem que preparar pessoas. Graças a Deus, na minha igreja, a gente tem várias pessoas preparadas. Eu falei, se eu viajar, eu sei que eu posso deixar na mão até a Jennifer, tem o Diego também, um rapaz fenomenal, o Lucas, tem quem mais? Acho que são os 3 tem também um que eu vou consagrar também agora, o Rogério. Pessoas que eu posso deixar que a igreja vai embora. Né? A igreja anda com eles, né? Pessoas de Deus, que tem compromisso. Porque eu falo, eu não posso concentrar tudo em mim, que é um problema. Não. Problema sério. É que Jesus falou, né? Aquele que crê em mim também fará as mesmas obras que eu faço. O que ele está falando? Eu não vou impedir o seu crescimento. Eu vou apoiar o seu crescimento. Que você cresça até onde o Pai permitir. Então, tem ministério que não deixa o pastor crescer. Ele vai segurando ele. Vai segurando. Vai segurando. Tá entendendo? Então, ele vai segurando, ele vai mantendo ele ali, ele não deixa ele crescer. Então, às vezes, acontece que isso, o próprio pastor também, porque Deus deu liderança para todas as pessoas. Todo ser humano ele é um líder, todo ser humano. Então, o líder ele pega essas coisas facilmente. E se ele quer crescer, ele quer fazer a obra de Deus, e ele está sendo interrompido, ele não fica. Ele não fica onde ele tem jugo, onde ele está sendo cortado. Né? Mas
É muito bom estar aqui com você e é melhor que a humildade venha prevalecer, o amor, a sinceridade e o temor. Porque assim chegaremos todos um dia na glória e vamos viver lá para a eternidade. Essa é a Sem melhor dúvida. coisa que Melhor cada um de coisa. nós podemos fazer. Não podemos olhar para o homem, nós podemos olhar para Cristo e olhar para o homem para aprender com ele, para não praticar as coisas que ele pratica, errando, fazendo coisas diferentes da palavra. Né? Então, isso é muito importante, você aprender com os erros dos outros. E com os seus dói mais. Perfeito. Ministro, extrapolamos aqui o nosso tempo. Eu quero... desculpa aí, então. Não, de maneira nenhuma. Eu que peço desculpa, na verdade, porque às vezes eu tenho compromisso aí, eu tô aqui, né? A gente tá aqui batendo um papo aí. É que tem um monte de gente aqui, na verdade, assistindo, né? A audiência tá boa, mesmo? Então eu seguro que é. Tem bastante. Então o pessoal vai mandando mensagem aqui, aí por isso eu vou segurando, né? Mas vamos lá, também tem que entender o lado do senhor. Eu quero lhe agradecer mesmo, né? Para mim é um prazer imenso poder te conhecer por videoconferência. A gente conhecia o teu trabalho, mas o senhor não me conhecia. A gente conversando aqui, trocando uma ideia. Estou aqui para aprender com em casa juntos, né, rapaz? Parece, né? Esse é o lado bom da internet. Tá na nossa casa, juntos, conversando. Parece que a gente já é irmão, fomos nascidos do mesmo ventre, né? E se você for ver, a gente é nascido do mesmo ventre, né? Somos. Tá lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, que Deus nos separou nele antes da fundação do mundo. Por isso que a Bíblia diz que nós não somos desse mundo. Primeiro nós viemos do céu para cá, né? Sem dúvida. Nós somos do céu. Porque se Deus nos separou nele antes da fundação do mundo, então nós começamos, não foi aqui na Terra, nós começamos lá. Por isso que a gente tem que ir para lá, cara. Lá é o nosso lugar, né? Sem dúvidas. Estão falando que só faltou um cafezinho para vocês. Estão escrevendo que só faltou um cafezinho. Só faltou um cafezinho, viu? Só faltou um cafezinho. A água eu tô tomando aqui, né? Aí, deixa eu colocar aqui. Aí. A minha acabou, rapaz. Eu jantei. Acabou. Tá muito fome, deu uma sede tremenda. Mas muito bom. Maravilha. Eu vou dar uma palavra aqui, posso ou não? Fica à vontade. Eu controlo porque eu não quero extrapolar o teu tempo. Eu tenho a noite toda, tá bom? Depois você vai editar esse negócio aí, não vai? Vou cortar então, eu quero dar essa palavra aqui, ó. Capítulo 16, versículo 1. Eu digo que o versículo 3, esse eu tenho uma aliança com ele. Né? Mas aqui diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Versículo 3 é maravilhoso. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Glória a Deus. Você vê que o homem que tem essa dependência de Deus, ele acerta mais do que erra. Vamos viver na dependência do Senhor Deus. Com certeza nós iremos errar menos e acertar mais. Porque o coração do homem pode fazer planos. A gente faz, né? Agora eu levo lá para João, capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo que quiserdes e vos será feito. Agora veja bem, se vós estiverdes em mim. Primeiro, eu posso fazer um plano, mas eu tenho que estar em Cristo. E esse plano feito, a palavra dele tem que estar em mim. E quando essas duas coisas estão conectadas, o que acontece? Eu nunca vou pedir algo para Deus que não esteja no coração dele, que
não seja a vontade dele. Por isso que eu posso fazer planos, mas quem aprova é o Senhor Deus. E nessa liga, nessa comunhão, eu posso confiar as obras ao Senhor, que os meus pensamentos serão estabelecidos. Que Deus abençoe. Amém. Um prazerão estar aqui com você. Tá? Olha, Espero que eu volte mais vezes. voltará sim, Eu quero com mandar um certeza. abraço para minha esposa, que está aqui, a Lúcia. Mandar um abraço aqui para minha, ela pode dar minha um caçula, a Coloca Luna, eles aí pra gente que está me ver. auxiliando aqui. Hã? Pode colocar Vem eles na aqui, tela, Luna. tem como ver eles, vamos lá. Ela está com vergonha aqui. Cadê Com minha esposa? vergonha? Só mostra o rosto aqui. Mostra Até aqui, minha Luna. sogra, até minha sogra tá Vem assistindo aqui, também, vem Aldete aqui. Flores, lá de Olha Chapecó. aí, cadê a caçula aí, Aê! ó? Que maravilha, hein? Que bom! Que Minha mulher bom! está sentada ali do outro lado, disse que não vai vir, não. Não vai vir, não. Mas filho é bom É, demais, hein? Filho é bom demais. É bom demais, filho. é Né? muito bom. Então é isso, É meu uma irmão. maravilha. Eu tô E adorando, qualquer né? dia... Sendo pai velho Ah, já, eu tô adorando. É, que bom, hein? Vai vir outra aí, É. então. Ah, em Vai nome vir de uma... Jesus, viu? Vai vir um Mateus aí, em nome de Cristo. Amém. Pode ser E é Mateus, não, nessa com certeza. pandemia, viu? Ô, É nessa glória, né? pandemia. Hã? Amém. Tá querendo mesmo? Opa, toma posse, hein? Toma posse dessa benção aí. Eu quero ver se a sua mulher quer, hein? Se ela quer. Quer sim. Até Ela minha tá aí? sogra tá assistindo aqui. Ela tá. Eu tô no escritório, que ela tá em casa fica do lado aqui do escritório. Ela tá lá com A a sua criança. sogra, qual o nome dela? Bernadette, mas o nome dela é Odete, chama de Odete ela. Ah, então tá bom. Um abraço para ela e um beijão. Lá Deus de abençoe. Chapecó, A Santa Chapecó, Catarina. olha. É gaúcha, minha Terra esposa é boa. gaúcha, Rio Grande do Sul, é terra boa. Ó, que bom. Eu tenho muitos amigos aí nessa região. É. Você conhece aí Alan, o pastor Luiz Hermínio? sim, Itajaí. Sim, Itajaí. com certeza. Itajaí. Eu, Grande pastor, hein? Quando eu saí da Igreja da Graça, eu fui numas 6 reunião de liderança com ele aí. Cresceu muito. Ah, ele é fenomenal, né? Homem de Deus. Ele né? cresceu muito. Nossa. Quero ver se consigo trazer ele para fazer um bate-papo também, mas ele é difícil. Vamos ver se consigo, né? Ele é muito humilde, é bem provável que você consegue. Ah, provavelmente sim. Vai. Pastor, ministro, né? Eu quero agradecer o senhor de coração. A gente vai sair daqui ao vivo, mas depois a gente finaliza aqui, a gente conversa um pouco aqui em off, né? E Tá bom. se o senhor quiser fazer essas considerações finais, pode ficar à vontade, que daqui a pouquinho eu encerro. Pastor Clemilson, eu agradeço pela confiança na minha pessoa. E desculpa a gente aí se não saiu de acordo com aquilo que você imaginava. Mas o bom superou. é que a gente está aqui na simplicidade, na humildade, na sinceridade e no temor. Eu agradeço muito a você por esse convite. Aceitaria todos que você, se suponhamos que você venha me chamar, aceitaria todos, tá entendendo? Muito obrigado, Deus abençoe. E outra coisa, se precisar de mim, conte com esse caipira melhorado aí. Estou aqui para servir, tá bom? Um abraço para você, para a esposa, para o Mateus que vai vir aí, e também para você e para a sua filha, tá certo? E para a sogra, e para todo o pessoal que está aí participando dessa live. Deus abençoe muito